Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e criador da iniciativa DBA. Aqui nesse canal eu compartilho com você aprendizados sobre o SQL Server e sobre o dia a dia, a carreira do DBA, esse que é o profissional que administra o banco de dados. Se você deseja se tornar um DBA, tenha certeza que você está no local certo. Você vai sempre ter muito conteúdo aqui direcionado principalmente para quem está começando nessa área. Se você é novo por aqui, já clica aqui, faz a sua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre o banco de dados SQL Server e também já deixa aí o seu curtir para que esse conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas que também quer aprender sobre o banco de dados SQL Server. Fechado? Na aula de hoje eu quero te apresentar o SQL Server 2025. Essa é a nova versão do SQL Server disponibilizado recentemente pela Microsoft. E na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer o download dessa nova versão que ainda está em preview. E depois nós vamos fazer uma instalação desse SQL Server deixando o ambiente preparado para os seus estudos. Bora direto para a ação. Acompanhe aqui comigo na minha tela. O primeiro passo aqui é nós realizarmos o download dessa nova instalação do SQL Server 2025. E aqui já vai uma informação de cara muito importante. Eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo dois links para você fazer esse download. Mas é importante você saber que neste momento em que nós estamos aqui gravando esse conteúdo, a versão disponível do SQL Server 2025 ainda é a preview, ou seja, ela não é ainda o download final do SQL Server 2025. A Microsoft disponibilizou já essa versão para que nós pudéssemos já baixar, fazer os testes, laboratórios, estudar já o SQL Server 2025, mas em breve ela vai alterar o link desse download muito provavelmente. Eu vou sempre manter atualizado aqui embaixo com o link atual para que você possa fazer o download. Então, nesse momento, nós vamos usar o que nós vamos baixar aqui agora. Futuramente, dependendo de quando você estiver vendo essa aula, é muito provável que já tenha alterado, mas lembre-se que eu vou deixar sempre atualizado aqui embaixo com o link adequado, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, tem dois links que eu quero mostrar para você. O primeiro, que é o mais comum, né, que todo mundo tem acesso, você abre aí o seu navegador de preferência, e aí nós vamos abrir esse primeiro link aqui, que vai estar aqui embaixo, como eu falei, e ele vai te jogar direto aqui numa telinha onde você precisa preencher um formulário, um breve formulário com as suas informações pessoais. São coisas que a Microsoft sempre pede a cada versão nova que ela disponibiliza um download ali do preview desse SQL, ele pede para você fazer um pequeno ali cadastro para que ele possa então liberar o link de download para você fazer a instalação aí do SQL Server. Então esse aqui é um link oficial do Microsoft, o site da Microsoft mesmo. Só você preencher aqui e você vai ser redirecionado para a tela de download, tá bom? Mas nós temos também disponível um outro link que já vai diretamente para o arquivinho de download, sem você precisar passar por essa etapa aqui de fazer o cadastro. Se você quiser fazer, até recomendo que você faça, não tem problema nenhum, é um minutinho para preencher aqui, preenche e já vai ser redirecionado para lá. Mas você tem essa possibilidade também de já pegar esse segundo link aqui, que está disponível para você, e clicar nele e perceba ó, que ele já vai fazer aqui para mim, aqui em cima, o download de um arquivinho que vai direcionar aqui o nosso setup do SQL Server. Eu vou clicar nesse cara aqui. Perceba que foi extremamente rápido, né, para fazer o download dele, porque ele não é, na verdade, o setup do SQL. Ele é apenas um gerenciador ali de download, digamos assim, para direcionar aqui o que a gente precisa. Então, baixei ele rapidinho, 4 megas aproximadamente, cliquei nele para abrir e ele já me abriu aqui essa telinha. Eu vou fechar o navegador aqui atrás para ficar melhor a visualização. Então, ele nos gerou aqui essa telinha que, de fato, é a central de download, digamos assim, do SQL Server 2025. Ele dá aqui algumas opções, nós vamos nessa terceira aqui, ó, Download Media. Eu vou escolher aqui a linguagem, nesse momento ele só tem no preview a opção da linguagem em inglês. Quando sair oficialmente o SQL Server 2025, terão aqui as outras linguagens, né, os outros idiomas, português, enfim. Mas eu, sim, por costume e aí experiência própria, tá, pessoal? Eu sempre costumo utilizar quando é possível escolher, né? Quando não é um requisito ali da empresa, enfim, eu sempre escolho aqui a opção em inglês, porque para mim os termos técnicos fica melhor do que o traduzido ali na linguagem português, né? Que às vezes tem alguma diferença. E também eu aproveito já para treinar o meu inglês, né? Então,
recomendo aqui que você deixe como inglês mesmo. Nós vamos usar aqui essa opção ISO e vamos escolher um local para download. Eu vou deixar aqui na pasta download mesmo da minha máquina e vou clicar aqui em download. Simples assim, baixamos aqui o gerenciador de download, escolhi a linguagem, o local que eu quero salvar esse arquivo e cliquei em download. Ele vai fazer agora sim, de fato, o download do setup do SQL. Veja que aproximadamente nessa edição que estamos aqui agora do preview do 2025, o setup dele está aproximadamente 1.2 GB de tamanho. É provável que quando sair oficialmente, esse arquivo vá ali para 3, 4 GB, que é o tamanho padrão ali das versões anteriores do SQL Server. Na minha máquina aqui, ó, já baixou rapidinho, inclusive, estou com uma internet muito boa aqui. Talvez aí no seu caso acabe demorando um pouquinho mais, mas se não tem problema nenhum. Pausa a aula, termina de fazer o download e segue aqui comigo. Bom, já finalizou aqui então o download do setup. Eu posso fechar aqui esse gerenciador, sim, e pronto. Vamos aqui na minha pasta de downloads, ó, e olha só, eu tenho aqui já os dois. Tenho aqui a central de download que a gente já usou e aqui eu tenho a ISO do SQL Server 2025. Esse arquivo .iso, que é o que a gente baixou, eu preciso montar ele aqui na minha máquina. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito nele e clico em montar. Perceba que ele me abriu a pasta aqui e se eu voltar aqui em meu computador, por exemplo, ele montou o setup ó, como uma unidade. Então ele já montou aqui para mim. Vou voltar lá dentro da pasta dele mesmo. Esse aqui é o arquivinho de setup, né? Que vai de fato chamar a instalação do SQL Server 2025. Antes de nós realizarmos aqui a instalação, eu quero te mostrar uma informação muito importante. Eu vou voltar aqui no meu navegador e nós vamos abrir aqui a página do SQL Server 2025 falando sobre pré-requisitos. Isso é muito importante. Ó. SQL Server 2025, pré-requisitos. Vou clicar aqui nesse primeiro link e ele vai me dar aqui, na página oficial da Microsoft, quais são os pré-requisitos para a instalação do 2025. O que eu queria te mostrar aqui que é muito importante é em relação principalmente ao sistema operacional. Ah, Caio, eu tenho dificuldade para entender inglês ainda. Traduz a página, não tem problema nenhum. Mas ó, chegamos aqui na parte do suporte ao sistema operacional. Perceba que o SQL Server 2025 ele tem um pré-requisito mínimo de utilização em ambientes oficiais, né, de Windows Server 2019. Ou seja, ambientes que ainda rodam com Windows Server 2016 já não é possível instalar o SQL Server 2025. E quando a gente fala de desktop, né, das nossas máquinas aqui de casa mesmo, o requisito mínimo aqui de Windows é o Windows 10. Ou seja, se você tem aí o Windows 7, o Windows Vista, que são mais antigos, mas algumas pessoas ainda utilizam, né, até o Windows 8, não é muito utilizado assim, mas algumas pessoas têm, não vão conseguir fazer o setup do SQL Server 2025. Então, ele tem como pré-requisito o Windows Server 2019 ou o Windows 10 para as máquinas aí desktop. Fechado? Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes você pode estar num ambiente mais antigo, querendo já pôr o 2025, tem que levar em consideração que tem que atualizar o sistema operacional primeiro, para depois fazer a instalação do SQL Server 2025. Eu vou deixar também esse link aqui disponível, tá? Para que você possa consultar, para ficar mais fácil para você aí depois. Bom, vamos lá então, vamos para o setup do SQL Server em si. Eu vou voltar aqui então para a minha pastinha do SQL, onde está o meu setup, vou dar um botão direito nele e executar como administrador. Esse já é um primeiro passo muito importante, sempre execute como administrador para não ter problemas de permissionamento aqui na hora da instalação, que pode ocasionar alguma falha da instalação, você ter que recomeçar o processo do zero, tudo de novo, tá bom? Vamos lá, ó. De forma prática, pessoal, eu já me adiantei aqui, já fiz algumas instalações, eu estou mostrando para vocês nessa aula como que funciona, mas de forma prática, o processo de setup no geral aqui não teve basicamente nenhuma mudança muito grande que vale algum destaque. Eu vou passar com você aqui tela a tela, mas basicamente é o mesmo conceito que você já utilizou em outras versões do SQL Server, tá? Nós vamos clicar aqui em instalação, depois nós vamos vir aqui em nova instalação. Essa é a opção para habilitar updates
já de forma automática. Nós nunca fazemos isso, né? Porque nós queremos planejar as nossas atualizações. Vou dar um Next aqui. Ele vai preparar os arquivos de setup, de instalação aqui do nosso SQL Server 2025. Beleza, fez uma checagem inicial, normal, padrão também das outras versões. Só teve um warning aqui dizendo que essa máquina tem o firewall do Windows para ser configurado e tudo mais, sem problema nenhum. Vamos dar um Next. E aqui onde nós vamos informar se nós queremos fazer uma instalação nova do SQL 2025 ou queremos adicionar alguma feature em alguma instalação do SQL 2025 que porventura nós já tenhamos feito aqui no ambiente. No nosso caso, nós vamos deixar aqui nessa opção padrão mesmo para fazer uma nova instalação. No meu caso aqui, você está vendo que aqui embaixo, nessa grid, nós já temos aqui várias instâncias instaladas, porque já é o meu ambiente de estudos, o meu laboratório, já tenho aqui versões do SQL Server 2022 instalada, várias inclusive, já tenho duas instalações do SQL Server 2025 aqui nesse servidor também, então por isso que está aparecendo aqui embaixo, tá? Se no seu caso é o primeiro setup que você está fazendo, aqui embaixo vai ficar sem nada, e não tem problema nenhum, tá tudo bem, beleza? Só está mostrando aqui no meu caso que existem outras instalações já feitas nesse meu ambiente. Deixa clicado aqui na primeira opção e bora dar um Next e vamos para a próxima etapa. Aqui acho que é a principal mudança, não no layout da instalação, mas da possibilidade que nós temos de instalar. E aproveito até para já falar sobre essa nova funcionalidade, né, desse novo recurso que o SQL Server 2025 tem. Quando nós especificamos aqui qual edição nós queremos fazer a instalação, abriu-se uma nova possibilidade, que é a da Standard Developer. Rapidamente, o SQL Server ele tem várias edições. Dentre elas, ele tinha uma edição chamada Developer, que é uma cópia fiel, idêntica ali, completa da edição Enterprise do SQL, que é a edição completa que tem todos os recursos, todas as funcionalidades. Por que existia essa edição Developer? Era para laboratórios de estudo, para empresas que precisam desenvolver os seus produtos com bancos de dados SQL Server, para que eles não precisassem comprar uma licença para poder usar o SQL e desenvolver os seus aplicativos, os seus sistemas. Então a Microsoft libera gratuitamente essa edição Developer, que pode ser utilizado em ambientes de estudo, em ambientes de desenvolvimento apenas, nunca em ambientes oficiais. Agora no SQL 2025, além da edição Enterprise Developer, que era uma cópia idêntica da edição Enterprise, a Microsoft disponibilizou também a Standard Developer, que é uma cópia idêntica da edição Standard, só que gratuita para desenvolvimento. Eles fizeram isso para que os desenvolvedores pudessem simular e criar as suas aplicações num ambiente exatamente igual ao que os seus clientes vão usar. E não, por exemplo, desenvolveu no Enterprise Developer e vai utilizar no Standard. Poderia dar diferença ali de recursos, causar problemas. Então ela criou essa nova opção. Então nós temos essa possibilidade aqui no instalador de escolher o Evaluation, que é o gratuito por 180 dias, o Enterprise Developer, que é gratuito para desenvolvimento, cópia da Enterprise, e o Standard Developer, que é gratuito próprio para desenvolvimento, cópia da Standard. E além disso, nós temos o Express, que é a versãozinha ali mais limitada, que ela deixa você também fazer a utilização. No nosso caso aqui, nós vamos instalar a Enterprise Developer, que é a que tem todos os recursos gratuitos aqui para que a gente possa fazer o nosso ambiente de estudos, o nosso laboratório. Essas outras opções aqui de baixo é quando nós temos ali o serial, né, a licença comprada do SQL Server, a gente marca aqui a opção, coloca aqui toda a chave, o serial number, né, para informar que essa é um produto licenciado e por aí vai. No nosso caso aqui, Enterprise Developer e clicar em Next. Temos que aceitar aqui os termos de licença de uso. Se um dia você tiver interesse em aprofundar nesse tema aqui, você pode ler isso daqui, mas basicamente ninguém lê isso daqui. É aceitar mesmo os termos para poder utilizar aqui o produto e clicar em Next. Essa é uma parte que está vinculada desde o SQL Server 2022, isso está ficando mais forte, né, no SQL Server, onde você consegue vincular o seu ambiente local on-premise com recursos do Azure, que é a nuvem da Microsoft. No nosso caso aqui, para essa instalação, nós vamos desabilitar isso aqui, não vamos utilizar essa extensão para o Azure. Vamos desmarcar aqui essa opção, clico em Next.
Agora nós vamos selecionar quais recursos nós queremos realizar a instalação. Nessa instalação que nós temos aqui agora, nesse setup da edição do SQL Preview, que ainda está em fase de homologação e tal, essas são as opções que nós temos aqui de features para instalação. É muito provável que quando lançar o produto de fato oficial, tenhamos aqui mais opções de mais recursos para fazer essa instalação. Mas basicamente o que a gente vai marcar aqui? O Database Engine Service, que é de fato a instância ou SQL Server, onde nós vamos subir os nossos bancos, criar ali as nossas aplicações apontando para esse ambiente, e o Integration Service, que é essa feature aqui embaixo, ó, Shared Features Integration Service. Você marca ela aqui também, caso você ainda não tenha feito nenhuma instalação do SQL Server 2025 no seu ambiente. No meu aqui já está flegado porque ela é uma feature compartilhada. E como eu já fiz outras instalações anteriormente, ela já está instalada. Mas basicamente é só flegar esse cara aqui e boa. Aqui embaixo você vai escolher o local onde você deseja fazer a instalação da sua instância do SQL Server. No meu caso aqui, eu vou colocar a unidade F. Ele vem como padrão sempre a unidade C. Não recomendo fazer a instalação do SQL Server na unidade C, por motivos de segurança, por motivos de performance. Sempre que possível, coloque numa unidade diferente da unidade onde está instalado o sistema operacional. Na minha máquina aqui, eu vou instalar na unidade C, na unidade F, desculpa. É só você trocar aqui a letra que estava C para a letra da outra unidade que você deseja fazer a instalação e deixar aqui esse caminho padrão mesmo. Não se preocupa, você não precisa criar essas pastas, o próprio processo de instalação vai fazer a criação dessas pastas caso elas ainda não existam, tá? Então eu só mudei aqui a unidade. Aqui embaixo, esse Shared Feature Directory são as features compartilhadas que você, porventura, selecione aqui para instalar. No meu caso, como eu já tenho o Integration Service instalado, ele já fez a instalação na própria unidade F, que foi a que eu escolhi. Você pode escolher uma unidade, inclusive, diferente da sua instância, de acordo com o que você tiver disponível e quiser organizar no seu ambiente. Se você está fazendo uma primeira instalação agora, esses caras aqui de baixo eles vão estar abertos para você poder direcionar a pasta para o caminho que vocês quiserem, tá bom? Recomendo também não deixar na unidade do sistema operacional, geralmente é a unidade C do servidor. Então, seleciona as pastas aí que você deseja, marca aqui o Database Engine Service, Integration Service e Next. Agora nós vamos começar a configurar essas features que nós selecionamos aqui para fazer essa instalação. Primeira coisa, devo pôr um nome na minha instância. Você pode colocar uma instância default, clicando aqui em cima, que é aqui vai ficar só o nome da máquina ou só o IP da máquina, mas eu recomendo que se utilize aqui a instância nomeada, principalmente se é um ambiente em que você vai ter mais de uma instância, porque facilita na identificação, facilita ali na organização do ambiente. Lembrando que esse nome aqui é o nome da sua instância. Então a conexão vai ser para essa instância. Tudo que você vai fazer para essa instância, você vai utilizar esse nome. Como eu já tenho várias outras aqui, ó, perceba que cada uma delas tem um nome específico. E geralmente a gente dá um nome que facilita ali a identificação, o nome de uma aplicação, o nome de um cliente ou alguma versão específica que nos ajude aqui a identificar rapidinho do que se trata aquele ambiente. No nosso caso aqui, nós vamos colocar o nome SQL underline 2025. Recomendo que você faça igual aqui para seguir junto comigo, mas você pode dar o nome que você quiser. Quando eu apertar o Tab aqui, ó, perceba que esse Instance ID vai mudar também para o mesmo nome aqui de cima. Ó, veja só, ele alterou, é normal e deve ficar assim. O Instance Name e Instance ID deve ser o mesmo aqui no processo de instalação. E perceba ó, que ele está montando aqui embaixo para a gente o caminho de setup. Lembra que na tela anterior a gente colocou o caminho lá de instalação? F, Program Files, Microsoft SQL Server, e agora ele complementou aqui mais uma pasta com o nome da instância dinamicamente aqui que eu informei. Então, coloca o nome da instância que você deseja. Recomendo que você coloque a SQL 2025 para identificar, fica fácil. E vamos dar um Next. Nesse próximo passo, nós vamos começar a configurar essa instância. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, mudar o Startup Type
para automático, para garantir que se o serviço cair, quando ligar a máquina de novo, né, a máquina reiniciou, quando ela reiniciar, já vai subir o serviço do SQL Server automático, então sempre boa prática deixar aqui como automático. Marcar essa opção aqui, Grant Perform Volume Maintenance Tasks, ela é importante para um processo que a gente chama de Instant File Initialization. Essa configuração é possível ser feita depois da instalação, mas ao ser colocado aqui no processo de setup já facilita. Quando você marca ela, quando a sua instância subir a instalação, já vai estar com essa configuração feita. Ela ajuda bastante no processo de restore de bancos de dados e também no processo de crescimento do banco de dados, deixando o ambiente com mais performance nessas duas operações. Além disso, você pode escolher um login, uma conta de Windows, para colocar como responsável do seu serviço do SQL Agent, que é o serviço de agendamento de jobs dentro do SQL Server. Você vai criar um login aqui no seu Windows, colocar aqui o login e a senha dele, e você pode fazer o mesmo também para o seu serviço da instância mesmo do SQL Server. Colocar aqui, atribuir a ele um login do Windows e colocar a sua senha aqui na frente, tá bom? Nós vamos deixar aqui mesmo a nossa padrão de instalação, que é sugerida pelo próprio setup aqui, e depois, numa eventual necessidade, a gente pode alterar para um login de Windows. Recomendado em ambientes de produção que seja criado um login do Windows e atrelado aqui aos serviços. É possível alterar isso depois também, mas se a gente já consegue fazer isso na instalação, é melhor ainda porque já evita da gente ter que fazer um retrabalho depois de reconfiguração. Feito aqui, colocado o login que você deseja, você vai clicar aqui em Collation e nós vamos alterar essa collection sugerida por padrão, que ela sempre vem com CI AI, vamos alterar ela aqui para CI AS. Basta você clicar aqui ó, em Customize e optar por essa opção aqui de cima, SQL Latin 1 General CPI CI AI. O collation é o que vai dizer, por exemplo, se vai diferenciar nesse ambiente maiúsculo de minúsculo, palavras com acento ou sem acento. Por que eu recomendo que você já altere aqui de cara? Porque senão você vai começar a ter problemas ali, principalmente no seu laboratório, com palavras que possam ter ali eventualmente acento ou não, vai dar diferença. E isso é um pouco chatinho de lidar no dia a dia, principalmente para ambientes de estudo. Se for um ambiente oficial que você está instalando para um cliente, não é você, DBA, que vai escolher a collation que vai ser instalada. É quem desenvolveu o sistema que vai falar qual deve ser a collate ali da instância. E aí você vai escolher aqui de acordo com o que quem desenvolveu o software passou. Mas para ambientes de estudo, recomendo que você deixe aí na opção CI aí, que vai facilitar muito a sua vida aí no ambiente, tá? Feito isso, só clicar aqui em Next. E agora nós vamos configurar a parte de login. Nós vamos alterar aqui para Mixed Mode, ou seja, eu quero habilitar já de cara login pelo login do SQL e também por login do Windows. Primeiro que ele pede aqui para nós é para colocarmos uma senha para o login SA, que é o padrão ali de administração do SQL quando a gente instala. Então coloca uma senha bem forte aí. Lembra que ele vai ser o administrador do seu ambiente, então capricha na senha. Sempre uma senha bem forte. Opa. Deixa eu colocar de novo aqui para confirmar. Beleza. Depois que você informou a senha aqui do SA, você tem que clicar nessa opção aqui de baixo, ó, add current user. O que é isso? Ele vai adicionar aqui uma conta de Windows para ser também administrador, além do SA, que é o logo SQL, ele pede uma conta de Windows para ser também um administrador. Então, você vai ter dois administradores no momento da instalação. Uma conta de SQL, que é o SA, e uma conta de Windows, que é o seu login do Windows. Quando você clica aqui em Add Current User, ele adiciona a sua própria conta do Windows que você está conectado na máquina. No meu caso aqui é o administrador da minha máquina. E quando você estiver fazendo aí no seu computador, ou até no computador de algum cliente, você clicando nesse botão, vai adicionar o login que você está conectado naquele momento ali fazendo a instalação, que geralmente é o administrador da máquina. Caso você queira adicionar outro login, você vai clicar aqui em ADD e vai procurar ele aqui e vai adicionar ele. Mas eu recomendo você adicionar o seu próprio login ou o administrador da máquina, que é o que você está usando para fazer a instalação. Feito isso aqui na parte de
de acesso ao seu ambiente, de logins de acesso, nós podemos vir aqui durante o próprio processo de instalação, dentro dessa aba aqui de diretórios, e se eu quiser mudar algum diretório padrão, geralmente a gente não muda isso daqui, tá? Mas caso você queira alterar, é aqui que você já pode fazer isso durante o processo de instalação. Temos a abinha do TempDB, esse cara aqui é extremamente legal e foi inserido no setup do SQL desde a edição da versão 2016, então já é uma facilidade, né? A gente já consegue fazer essa configuração aqui. Antes a gente tinha que fazer depois, rodando alguns scripts, então a gente já consegue deixar isso configurado por aqui. Ele vai sugerir sempre o número de criação de arquivos baseado na quantidade de núcleos que você tem no servidor. Então, geralmente a gente acata essa recomendação porque é o mais adequado aqui de configuração. E uma recomendação é sempre crie pelo menos com 512 o tamanho inicial dos arquivos, tá? E o autogrow aqui de 256 para o TempDB. Essa é uma boa prática que eu sempre utilizo, sempre funciona bem nos meus clientes, porque o TempDB é um banco que geralmente ele vai crescer, ele vai precisar do processo de autogrow, então quanto menos ele tiver que fazer esse processo de autogrow, melhor vai ser para o ambiente, menos recurso ele vai consumir, tá? De crescimento ali da base. Basicamente eu altero só essas duas configurações aqui. A parte do log do TempDB, do arquivo de log, eu não costumo mexer e você também não precisa se preocupar com isso nesse momento, tá bom? Feito isso, vamos lá, próxima aba, MaxDop. Essa aqui é legal também, é a configuração de paralelismo que o próprio SQL, aqui no caso o setup, sugere que você possa pôr. O que é o melhor aqui, o que é o mais adequado? Sempre metade das CPUs que você tem no computador. Ah, Caio, como que eu vejo isso? Botão direito aqui no Task Manager, na barra de tarefas, vai em Task Manager, Performance. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas CPUs, né? Então eu consigo inclusive visualizar aqui graficamente duas caixinhas, cada uma representa uma CPU, mas pode ser que no seu ambiente aí esteja assim, ó, apenas um. Poxa, Caio, eu abri aqui só tem um, mas eu acho que minha máquina não tem uma só, ou o servidor que eu tô não tem um só. Como que você faz para ver os quadradinhos ali conforme o número, né, de CPUs que tem disponível? Clica com o botão direito aqui no meio do gráfico, Change Graph to e Logical Processors. E aí ele vai quebrar em CPUs disponíveis aqui para o meu ambiente, tá bom? Eu sempre preciso configurar o MaxDop para metade do que eu tenho disponível, tá? Com um máximo de 8 e com um mínimo de 2. O que significa isso? Na documentação da Microsoft, ela recomenda que, independente do número de CPUs que tenha disponível, o máximo do MaxDop seja configurado com 8. E para que o MaxDop faça sentido, o mínimo que ele deve ser configurado é com 2. Por quê? O que é o MaxDop? O MaxDop é quando eu precisar executar um processo dentro do SQL em paralelo, quantas CPUs eu quero que o SQL Server utilize. Se eu tenho duas CPUs aqui no meu caso, né, e falo para ele, ó, se você for rodar em paralelo, roda em uma, que é a metade que eu estou falando aqui, não faz sentido, né? Não existe paralelo em um. Paralelo tem que ser pelo menos 2. Então, por isso, nesse caso aqui, na minha máquina, eu vou deixar com a configuração aqui de 2. Se ele for rodar em paralelo, usa as duas CPUs. Agora, vamos imaginar que eu tenho um servidor com 8 CPUs. Qual que é o ideal configurar o MaxDop? 4. Então, eu estou dizendo para o SQL que, se ele for executar algum processo em paralelo, usa no máximo 4 CPUs, para que eu não sobrecarregue todas as CPUs do meu ambiente, entende? Então, é sempre uma boa prática configurar pela metade, sendo com um máximo de 8 e um mínimo de 2 CPUs. Fechou? Então, você vai configurar aí metade de acordo com o que você tem na sua máquina disponível. No meu caso aqui, eu vou deixar 2. E, por fim, nós temos aqui a abinha de memória. Quanto eu quero de memória deixar configurado já para essa minha instância. E aí isso vai depender muito do que você está fazendo. Se é para o seu laboratório, você vai colocar uma quantidade aí que você tem disponível na sua máquina. Se é para um ambiente oficial de cliente, você vai colocar o quanto de recurso tem disponível ali para aquele ambiente. Vou dar um exemplo. O servidor do cliente tem 32 GB. Esse servidor vai ser disponibilizado apenas para esse ambiente de SQL. É bom a gente considerar ali uma quantidade de gigas de memória para o sistema operacional e definimos lá que vamos colocar 25 gigas de memória para essa instância do SQL. Aqui você já pode configurar isso. Clica aqui em recomendado, vem aqui no Max Server Memory e coloca lá 25 GB. Arredondando aqui, tá em mega, mas
você vai colocar lá a quantidade, 25 GB de memória, e aí essa instância, quando ela subir, já vai subir com essa configuração feita. No nosso caso aqui, e no meu caso, como é um ambiente de laboratório, eu vou configurar com 1 GB apenas, que já é o suficiente para mim para eu fazer os meus testes, tá? Então configura aí a quantidade que você deseja para o seu ambiente e clica aqui nessa opção para aceitar a recomendação e Next. Basicamente aqui, pessoal, já fizemos todas as configurações necessárias para subir a nossa instância. Ao clicar em Install, ele vai começar a fazer o setup e ao final o nosso ambiente vai estar pronto para utilização. Veja que em todas essas telas que nós passamos aqui, basicamente são as mesmas coisas do que nós já tínhamos no SQL 2022, no SQL 2019. Basicamente não mudou aqui o formato de instalação. A única mudança mais que vale um destaque maior mesmo foi lá no comecinho que eu te mostrei aquela opção de instalar uma edição nova que surgiu agora no SQL 2025, que é a Standard Developer. Fora isso, é basicamente o mesmo procedimento e agora eu vou clicar aqui em instalar e nós vamos ter aqui o nosso ambiente pronto, preparado para seguir o nosso laboratório. Esse processo de instalação, ele não costuma demorar muito, vai depender muito de servidor para servidor, de máquina para máquina. Eu vou voltar aqui com você assim que finalizar aqui no meu computador, mas provavelmente aí na sua máquina deve levar algo em torno de 5 a 10 minutos para fazer esse setup. Finalizou aqui já na minha máquina, levou aproximadamente 4 minutos a 5 minutos aqui para fazer o processo, tá? Então, Database Engine Service instalado. Se você selecionou também para fazer a instalação do Integration Service, vai aparecer aqui embaixo também que deu sucesso. Nesse momento, a nossa instância do SQL Server 2025 já está instalada e com aquelas configurações aplicadas. Então agora só para a gente encerrar, nós vamos conectar nesse ambiente para garantir que está tudo funcionando mesmo. Eu vou dar um close aqui, vou fechar o meu setup, vou abrir o Management Studio. Eu posso usar qualquer Management Studio que eu já tenho instalado de qualquer versão aqui no meu ambiente, tá? Então, digitei aqui SSMS, vou pegar o Management Studio 20, que é uma versão mais antiga que eu tenho aqui disponibilizada nesse meu ambiente. Vou colocar aqui então agora o nome da minha instância, que eu fiz a instalação, SQL 2025. Vou me conectar primeiro com o meu login Windows Authentication. Lembra que a gente configurou lá para acessar com ele? Só para testar. Vou dar um Connect. Beleza, conectou, já funcionou a conexão com a minha instância do SQL Server 2025 que a gente acabou de preparar. Eu vou criar uma conexão nova, vou clicar aqui em cima nessa tomadinha e ele já vai aparecer de novo aqui para minha tela de login. E aí, só para recapitular aqui, e também caso você nunca tenha feito isso, o que é esse valor que a gente preenche aqui? Isso se chama string de conexão. É o caminho que nós devemos passar para a aplicação se conectar na instância que a gente deseja ali do SQL Server. Ele é formado pelo nome ou IP da máquina que nós instalamos o SQL, no meu caso aqui vmteamstart, barra, a barra invertida, né, e o nome da instância que a gente deseja se conectar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o nome da minha máquina, barra SQL 2025, que é o nome da minha instância. Eu vou mudar aqui agora de Windows Authentication para SQL Server Authentication. Vou colocar aqui o logon SA, que é o padrão de instalação, e vou colocar a senha que eu configurei lá durante o processo de instalação. Lembra que eu falei, configura uma senha forte aí, porque é o administrador do ambiente? Coloquei aqui então, muda aqui essa opção, dependendo da versão que você tiver do SSMS. Se tiver essa opção de encryption, muda aqui para opcional e clica em Connect. Olha só que legal, já estou conectado aqui, tanto com o meu Windows Authentication quanto com o meu SQL Authentication, com os dois logins, beleza? Vou clicar em cima de uma delas aqui e vou vir aqui em New Query. Vamos digitar uma query aqui, select @version. Seleciona isso. E aí, ou você aperta o F5 aí no seu teclado, ou você clica aqui ó, em Execute. E olha só que bacana. Deixa eu mudar aqui para texto. Ó, uma dica legal. Você aperta aí, seleciona aqui né, a sua query, seleciona ela, pressiona no teclado Ctrl T, a letra T, e executa. Olha só que legal. Ele converteu o retorno aqui
da nossa query de grid, né, que era uma grid que aparecia, para texto. Então, a gente fez isso com esse atalho, Ctrl T. Você pode fazer também através desses botões. Ó. Eu vou voltar aqui para grid. Ó, esse aqui é o padrão, a grid, tá vendo? Então, se eu executar aqui, ele vai me retornar em grid. Eu posso ou clicar nesse botãozinho aqui do lado, ó, Results to Text, ou apertar o Ctrl T no meu teclado, ele já mudou aqui para esse botão, eu executo agora, ele me retorna como texto. E olha só, já estamos com o SQL Server 2025 instalado, configurado, edição Enterprise Developer Edition do SQL Server. Ambiente preparado, instalado e completamente configurado para você utilizar o SQL Server 2025 no seu laboratório. Conta aqui para mim se você conseguiu fazer a sua instalação, se você teve qualquer dificuldade ou algum problema durante o processo. Manda aqui nos comentários também, eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar a preparar o seu ambiente de estudos. Eu vou ficando por aqui, espero você na próxima aula. Até lá, tchau!